Então, livro de Marcos, capítulo número 2. É 2 que eu falei? É? Versos 1 até 4. Diz assim o texto. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Amém? Amém? Podemos assentar? Peço, por favor, que você coloque sua atenção à palavra de Deus. Todos nós, de alguma forma e com variadas intensidades, enfrentamos problemas os mais diversos. Os desafios se apresentam de várias maneiras e atingem todas as pessoas. Uma amostra é o momento que o mundo inteiro vive, em que pessoas de menos recursos sofrem e pessoas de muitos recursos igualmente sofrem. Cada um na sua intensidade. E é um problema que, ao que parece estatisticamente, começou com gente rica de país rico e que agora que está atingindo gente menos rico de países menos ricos. Porém, os desafios chegam e precisam ser enfrentados. Há nas Escrituras uma promessa de Deus. Deus disse que não deixará chegar aos seus filhos, Ele não permitirá que sejamos provados para além daquilo que Ele entende ser suportável. Então, se Ele diz que não permitirá uma prova que vai além do que é suportável, Ele que a tudo conhece, inclusive a nossa estrutura e até onde a gente chega, na medida que se consiga suportar, Ele também prova os seus. Contudo, há muita gente que afirma ter fé. Porém, com a mesma boca que dizem ter fé, também afirmam que as dificuldades são tão grandes, tão poderosas, que os estão levando à desistência da vida, dos projetos e dos sonhos. Eu quero que você saiba que Deus não permitiria ter chegado até você, caso você não fosse capaz de suportar. Então você diria com inteligência, é que o senhor não está na minha pele, pastor. De fato, não estou. Porém,
quero que você entenda que todas as pessoas, com maior ou menor grau de intensidade, sofrem dificuldades no mundo. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, o mesmo, não outro, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, foi posto por Deus dentro de cada um de nós. E o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus também nos ressuscitará, se de alguma forma, aos olhos humanos, tudo der errado. Portanto, não há o que temer. Está claro aí, pessoal? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Legal. Ocorre que o cansaço espiritual, que tem sido companheiro de muita gente, faz que estas pessoas percam a alegria, e ao perderem a alegria, entram naquilo que nós chamamos de desalento. Neste sentido, o cansar é perder o prazer de viver, prazer de olhar as coisas belas da nossa jornada. E há muita gente que, por causa desta perda da alegria, acabam também por perder a fé. Veja, o inimigo, que é astuto, de alguma forma procura derrubar o ser humano desde sempre, procura acirrar os seus ataques naqueles momentos que nós chamamos de fragilidade. Quando as coisas parecem mais difíceis, há um acirramento dos ataques do inimigo. Vocês lembram-se, nas Escrituras, de um povo que Deus mandou exterminar, o povo chamado Amalequita, ou os filhos de Amaleque. E havia uma razão. A razão era a seguinte: quando Israel estava na jornada pelo deserto, aproximando-se da terra de Canaã, tiveram lá um momento de fragilidade, quando o povo precisou ter lá uma circuncisão em massa. Então todos os homens ficaram fragilizados, não tinham como reagir, e foram então atacados por Amaleque, e isto irritou a Deus. O inimigo procura descobrir pontos de fragilidade, e naqueles pontos ele intensifica o seu ataque. Bom, se as provas se intensificam, trazendo maior cansaço, então este cansaço abre a porta para o desalento. Gálatas capítulo 6, verso 9. Todos devem conhecer de cor esse texto, que é um texto clássico. Gálatas, capítulo 6, verso 9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque a seu tempo, ou no momento adequado, ou no momento oportuno, nós haveremos de ceifar, com uma condição. Qual é a condição? Se não tivermos desfalecido. Então, se você não desfalecer, você acabará por ceifar, por colher aquilo que você planta bem. Está claro aí, pessoal? Sim ou não? Pois bem. Então, Deus permanece onde sempre esteve. Ele tem o controle. Portanto, tenha fé e não desfaleça. Mantenha a cabeça erguida, porque durante as provações da tua jornada, Deus te fortalece. Siga o projeto de Deus. Não queira ser o outro. Seja você mesmo.
mas tenha o cuidado de ser o teu melhor você. Não seja o outro, seja você mesmo, mas seja o teu melhor você. A melhor versão de si mesmo é aquela que você deve procurar sempre viver nela. Caso você não se dê por vencido pelas decepções da vida, e elas surgem, então você verá o cumprimento das promessas de Deus na tua vida. Toda luta é temporal, ela não é permanente. Toda luta tem tempo, tem prazo de validade. Porém, a colheita, esta sim é permanente. Então, o desalento causado pelo cansaço que cega os olhos da fé, mantém as pessoas fora do alcance das promessas que Deus tem para ele. Veja, 10 homens, numa reunião que juntou mais de 3 milhões de pessoas, 10 homens conseguiram fazer que toda uma nação voltasse para o deserto e ficasse no deserto 40 anos, por um motivo: tiveram medo da dificuldade que estava logo ali na frente, apesar das promessas de Deus de que eles alcançariam êxito, de que eles chegariam ao lugar que fora lhes prometido. Então veja, Deus prometeu, Deus conduziu, Deus preservou, Deus dirigiu, estava tudo pronto, mas na hora que viram a dificuldade, o medo de confiar em Deus os levou para o deserto 40 anos. Então veja, eles deveriam ter confiado no Senhor e partido para a luta. Era o sonho de tantos anos, estavam próximos, mas quando viram os gigantes, o medo foi maior do que a vontade de chegar lá. Eles já estavam acostumados a vitórias, porque Deus os tinha atravessado por lugares difíceis, situações difíceis, inimigos difíceis, passaram situações complicadas e Deus agiu em favor deles, fazendo rocha dar água, fazendo que a nuvem cobrisse o sol do deserto, fazendo que comida chovesse diariamente. Eles tinham conhecimento do poder de Deus e da vontade de Deus agir, mas não confiaram totalmente no Senhor. O cansaço, um cansaço sem controle, conduz ao desalento. Então veja, o desalento, este desânimo de viver, faz que a pessoa enxergue problemas onde eles não existem, ou enxerguem os problemas maiores do que eles realmente são. Por esta causa, Israel conversou com Moisés e disse a Moisés que o inimigo era muito poderoso, que a situação era muito difícil e que eles preferiam o deserto. E assim viveram. Então, a permanência no deserto se deu pela falta de fé, de enfrentarem as dificuldades, ainda que soubessem que Deus não desampararia cada um deles. Quando uma pessoa está assim, ela toma decisões pelo que sente e não pelo que sabe. Então segue aí a primeira lição, se você puder guardar, eu sugiro que você guarde.
nos momentos de maior dificuldade da vida, nunca tome uma decisão pelo que você está sentindo. As tuas decisões devem ser tomadas por aquilo que você sabe. Se você tomar decisão pelo que você sente, você vai se arrepender. Mas se você tomar decisão pelo que você sabe, você tomará a decisão certa. E Deus vai te ajudar. Entenderam bem? Você tem coragem? Levante aí uma das suas mãos. Diga uma frase que eu falei fartamente quarta-feira aqui. Diga assim, ó: Senhor. Não, bora, gente. Então veja, as tuas decisões devem ser tomadas pelo que você sabe e não pelo que você está sentindo. Porque o momento pode te fragilizar. Lembram do Elias na caverna? Um momento difícil o fragilizou. E ele então decidiu e disse para Deus: Senhor, prefiro morrer. Mas ele sabia quem era Deus. Ele conhecia Deus. E Deus disse para ele: rapaz, você tem muita coisa para fazer. Volta pelo mesmo caminho. E deu 3 tarefas dificílimas. Porque Deus não desistiu dele, da mesma forma que Deus não desistiu de você. E se Deus não desistiu de você, é proibido que você desista de você. Louve a Deus por isso. Então, ore a Deus, pedindo que Deus restabeleça as tuas forças e o ajude a superar este desalento, esta situação complicada que foi gerado pelo cansaço espiritual, emocional ou físico. Quantas vezes, não responda para mim, mas para você mesmo, quantas vezes, em algum culto, em algum momento da vida, você já recitou com entusiasmo uma frase mais ou menos assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Quem já recitou isso aí alguma vez? Levanta a mão. Pois bem, então está na hora de você crer naquilo que você falou. Vou repetir. Está na hora de você crer nisto mesmo que você falou. Porque o texto, posso todas as coisas naquele que me fortalece, é dificuldades de um lado, fartura do outro lado, problemas de um lado, solução de outro lado, abundância de um lado, falta de outro lado. Eu posso isto ou isto, porque Deus está me fortalecendo. Então, seja em qualquer situação da vida, Ele me fortalece. E Ele não abandona você. Então, de novo, levanta a mão e diga: Senhor. Quantas vezes você já disse em algum culto, algum congresso aí daqueles bem entusiasmantes, né? Que você é mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Então, está na hora de você acreditar nisso. E sair de palavra vazia para ações práticas na tua jornada de vida. Quando você declara de você mesmo, ou para você mesmo, que não pode ir adiante porque você está muito abatido, muito cansado, então é hora de você orar de novo. Na verdade, quanto mais você declara a própria fadiga, mais cansado você se sente. Eu lembro de um desenho, eu era criança, graças a Deus não faz tempo, tinha um leão e a hiena. E a hiena vivia o tempo todo dizendo: ó dia, ó céus, ó azar. Há muita gente que passa a sua história toda, o tempo todo, a fazer declarações como esta. Ao passo que Deus te convida a tomar decisões pelo que você sabe e não pelo que você está sentindo agora.
Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Deus sabe das fadigas a que você é submetido. Deus não está alheio a isto. Porém, o que move a Deus não é a tua luta. O que move a Deus é a tua fé. Entenderam bem? Deus olha para você e age por você de acordo com a tua fé que você manifesta nele. Então veja, exercite a tua fé e use uma palavrinha-chave chamada gratidão. Seja agradecido, porque Deus prometeu que você não está sozinho. Você quantas vezes já leu o Salmo 23? Alguns de vocês o conhecem de cor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Chega no verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Então veja, Deus não vai deixar você sozinho. Você perdeu uma grande chance. Deus não vai deixar você sozinho. Nunca. Por mais esquisito que pareça um momento, as tuas decisões devem ser por aquilo que você sabe e não por aquilo que você está sentindo. Quando a adoração tem uma moldura de gratidão, então nós falamos da grandeza de Deus e apresentamos a nossa completa confiança nele. A Escritura diz, vamos lá, Isaías capítulo 40, eu acho que é verso 28, Isaías 40, 28, de 28 acho que até 31 por ali. Vamos ver quem está na Bíblia lá, ver se ele projeta para a gente. Isaías 40, 28. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, número 1, Ele nunca cansa. Número 2, Ele nunca está fatigado. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Verso 29. Ele, o Senhor, o Criador, primeiro, dá vigor ao cansado. Levanta a mão aí e diga: eu creio. O Senhor dá vigor ao cansado. Número 2, o Senhor multiplica as forças da pessoa que já não tem nenhuma força. Número 30, os jovens se cansam, ficam fatigados, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias e correrão e não se cansarão, eles caminharão e não fatigarão. Levanta a mão aí e diga: Senhor, eu creio. Então, Jesus nos ensinou um exercício espiritual de um valor tremendo. Está no livro de Mateus, capítulo 6, verso 34. Lá no Sermão do Monte. Lá no meio desse sermão tem um exercício
de inteligência espiritual. Capítulo 6 de Mateus, verso 34. Vamos ver se ele põe lá. Veja: não fiquem inquietos pelo dia de amanhã. Por quê? Deixa o amanhã para amanhã. O amanhã vai cuidar dele próprio. Basta a cada dia o seu mal. É dizer de outra forma: se você projeta 24 anos para frente e começa a dizer: puxa vida, eu vou ter tal problema, tal problema, tal problema, tal problema, tal problema, tal problema, projetando 24 anos. E começa a dizer: será que eu vou suportar 24 anos? O que Jesus está dizendo é mais ou menos assim: você dá conta de acreditar por 24 horas? Você dá conta de permanecer com a sua fé por 24 horas? Você dá conta de continuar lutando essas próximas 24 horas? Você dá conta de continuar crendo que Deus vai te ajudar nessas 24 horas? Sim, então passadas as 24 horas, pela manhã as misericórdias do Senhor se renovam. E Ele vai renovar a tua força. E aí Ele vai dizer: e aí, mais 24? Sim, Senhor. E aí, mais 24? Sim, Senhor. E de dia em dia, e um dia após o outro, Deus vai te ajudando. E você vai romper e vai chegar. Porque Deus não vai te abandonar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se a tua condição de fé está fragilizada, olhe para o hoje e deixa amanhã para amanhã, porque amanhã você estará mais forte para enfrentá-lo e Deus vai te ajudar. Amém? Bom, então cada manhã você acorda, dobra lá o seu joelho diante do Senhor e diga: Senhor, queria que o Senhor me desse força para lutar hoje. Me ajuda aí. E no dia seguinte repita a operação. E no outro dia continua repetindo. E dia após dia, Deus não vai deixar você. Amém? Romanos, capítulo 1, verso 16 diz assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. E por que é que eu não me envergonho? Porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação das pessoas que creem, sejam essas pessoas judias ou gentias, grego ou judeu ali no texto. Por quê? Porque nele se descobre a justiça de Deus, olha lá, de fé em fé. Diga aí, de fé em fé. Não, forte, gente. Bem forte, vamos embora. De fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Então veja, Jesus ensinou que não é saudável ficar esticando as preocupações, porque isso vai esgotar as tuas forças. E esta é a razão dele ter dito para você não ficar angustiado pelo amanhã, porque o amanhã vai cuidar dele próprio. A prova, a luta, a dificuldade, o problema, o obstáculo chega, mas Deus vai te ajudar, um dia depois do outro, de fé em fé. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Então, ao invés de você ficar demasiadamente preocupado, levante-se a cada dia, ore a Deus
e diga que você confia inteiramente nele. E diga para ele que você sabe que ele o ama, e que sabendo que ele o ama, você pode confiar inteiramente nele. E se você tiver coragem de confiar nele, ele vai honrar a tua fé. Entenderam bem, sim ou não? Livro de Lamentações, acho que todo mundo conhece, capítulo 3, verso 21, do 21 até o 25 ou 26. Vamos lá, Lamentações capítulo 3, verso 21. Disso me recordarei no meu coração, por isso eu tenho esperança. 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas são novas a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. A minha alma, a minha porção é o Senhor. Então, a minha alma fica o tempo todo declarando, o tempo todo ela fica se exercitando, dizendo que a minha porção é Deus. Portanto, 24, meu filho. Portanto, eu esperarei nele. Se a minha alma fica o tempo todo dizendo que a minha porção é Deus, então eu posso esperar em Deus. Verso 25 agora. Bom é o Senhor. Para quem? Para aqueles que se atêm a Ele. Para a alma que o busca. Verso 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então levanta a mão e diga: é muito bom manter a esperança viva. Pode ser que você não saiba o que tem de fazer pelos próximos 24 anos, mas você certamente vai saber o que tem que fazer pelas próximas 24 horas. Tenha uma atitude de fé, um dia após o outro. Tenha um sorriso no rosto, um dia após o outro. Eu tenho uma meta pessoal de andar 7 quilômetros por dia, andando. Dá alguma coisa perto de 8.000 passos. Tem dia que eu estou com tanto serviço que eu consigo andar da meia-noite a 1, lá onde eu moro. Mas às vezes o cansaço é tão grande que eu fico dizendo: talvez seja melhor eu guardar um pouquinho para amanhã. E aí nesse momento eu aprendi um exercício. Ao invés de eu começar olhando para o quilômetro número 7, eu olho pelos próximos 500 metros. E aí eu chego nos 500 metros e olho mais 500. Aí eu chego no 500 e olho mais 500. Chego no 500 e mais 500. Quando eu percebo, eu já passei e estou tranquilo. Olha bem para o vizinho e diga: este é o princípio que Jesus ensinou. Olhe com calma, tenha fé e prossiga. Deus vai ajudar você. Levanta bem a mão e diga: Senhor, eu creio. Todas as provas têm fim. Todas elas. E Deus sabe o final delas. Por isso, Ele colocou dentro do teu coração a capacidade de crer. E você deve exercitar isto e superar no poder de Deus todas as lutas que se apresentam diariamente diante dos teus olhos. Diga ao Senhor que você confia nele. Fale isto para Ele. E lute mais um dia e outro dia, um dia de cada vez. E Deus vai te ajudar.
Livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11, também todo mundo sabe esse texto, bons pregadores falam dele o tempo todo. Bem sei eu o pensamento que tenho acerca de vós, disse Deus, pensamento de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês mesmos desejam. Em outras traduções mais antigas, para dar a vocês um bom futuro. O segredo é permanecer crendo, esperando e fazendo o que é certo, na medida das tuas forças, na intensidade da capacidade que Deus lhe deu. Há um princípio norteador de bênçãos, se você puder anote, que é colocar ações na fé que você declara ter. Este é um princípio ensinado por Jesus. Colocar ações na fé que você declara que tem. Você diz que tem fé, então coloque ações nesta fé. Vou tentar explicar de um jeito mais clássico. Abram o texto de volta, Marcos capítulo 2. Ao invés do verso 4, que foi onde paramos a leitura, vamos ao verso 5. Veja, Marcos capítulo 2, verso 5. Leiam, Jesus, gente, vamos forte, Jesus, então percebam uma coisa muito interessante, Jesus viu a fé, mas a fé não é abstrata, como o amor, como a saudade. Jesus viu a fé. E como é que Jesus viu a fé? Jesus viu a fé nas ações da fé. Entenderam bem, sim ou não? Consegui me fazer entender? Jesus viu a fé nas atitudes das pessoas. Veja, eles chegaram levando um colega numa situação difícil, haviam barreiras importantes, intransponíveis ao sentir deles, e o que eles fizeram? Agiram pela fé, a fé que eles tinham. E qual era a fé? Eu preciso chegar. Por aqui não dá, eu vou arrumar um jeito, eu vou arrumar um caminho. Eu vou fazer alguma coisa. E neste sentido, a fé é vista nas atitudes que nós tomamos diante das dificuldades que temos. Veja, quantas pessoas tiveram o privilégio de ficar frente a frente com Jesus naquele dia? Muita gente. O texto diz que estava superlotado o ambiente, de modo que não havia passagem. Mas o texto é nos trazido por causa de 4 pessoas que viram a dificuldade, arrumaram algo que parecia ainda mais difícil, subiram, provavelmente não era leve, e desceram o homem pelo telhado. Aquilo revelou a fé. Olha para alguém perto de você e diga o que você está disposto a fazer para revelar a tua fé. Vamos imaginar, por hipótese, que uma pessoa beba cachaça e que ele beba um copo por dia. Algumas pessoas conseguem dizer a partir de hoje não bebo mais. Outras pessoas têm um pouco mais de dificuldade. Mas se ele colocar ações na sua fé, sabendo eu sei que Deus vai me ajudar, e ele começa cada semana a tirar um dedo do copo, depois 2 dedos, depois 3 dedos, depois 4,
daqui a pouco ele está livre. O que ele precisa? Colocar atitudes na fé que ele tem. Olha bem para o colega e diga: tem que colocar atitude na fé. Pastor, que coisa esquisita é esta? Tá, então vamos aprender um pouco mais de Bíblia. Livro de Tiago, vai lá. Capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Verso 15. Tiago, capítulo 1, verso 15. Quando a concupiscência é concebida, esta concupiscência gera, dá luz, faz aparecer o pecado. E o pecado, quando é consumado, ele gera a morte. Veja o verso 16 agora. Irmãos, não errem. Irmãos, não errem. Veja, quando nós entendemos este princípio, a gente sabe que deve se esforçar dentro dos limites da nossa visão para não errar. Colocar atitudes na nossa fé. Veja, Deus busca pessoas que tenham coragem de pôr atitude na sua fé. E o que chama a atenção numa fé, vou repetir, o que chama a atenção numa fé é aquilo que se faz pela fé. Entenderam bem? Porque não adianta dizer eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. É preciso que você haja segundo a fé que você diz que tem. No mesmo livro de Tiago, que nós já aprendemos que não devemos errar, vai agora ao capítulo 2, Tiago capítulo 2, verso 17. Tiago 2, verso 17. A fé, se não tiver obras, se não houver algumas coisas que acompanham esta fé é morta em si mesma. Ela está lá, mas está morta. Nós não devemos o tempo todo ficar a declarar apenas que temos fé, mas uma fé que não age é uma fé morta em si mesma. Entenderam bem, sim ou não? Veja o verso 17, 18. Alguém vai dizer: você tem fé. O outro então vai dizer: eu tenho obras. E aí, nesta conversa, aquele que age pela fé, que toma atitudes pela fé, que faz alguma coisa pela fé, ele vai dizer para o outro: vê se você dá conta de mostrar a tua fé sem alguma coisa que você faça, de forma concreta. Você não vai conseguir. Para que você mostre que tem fé, você mostra a fé pelas coisas que você faz. Entendeu bem, sim ou não? Eu falo deste exemplo aqui há 20 anos na igreja, mas eu vou ter que falar de novo. Um dia Deus disse para o Abraão que ele ia ser papai, e que a mulher dele, a Sara, ia ser mamãe. O Abraão tem 100 anos, a Sara tem 90. Para que eles tivessem bebê, todos os bebês nascem do jeito que todos vocês sabem que nasce neném. O único neném que nasceu por obra e graça do Espírito Santo foi Jesus. Os outros nasceram tudo do jeito que vocês sabem. Então o Abraão está dizendo que já é amortecido, que ele já não tem mais vigor, que a mulher dele também está com dificuldade. Mas ele creu. E quem crê, age pela fé. Então uma fé que diz que crê, mas não age, é morta em si mesma.
porque o neném nunca ia nascer se ele não fizesse o que tinha que fazer. Eu acho que não dá para ser mais claro, né? Então olha para o vizinho e diga: você tem fé? Tem fé? Então você tem que agir segundo a fé que você tem. Você diz assim: Deus vai me ajudar a me livrar de tal coisa. Pergunta: o que você está fazendo para revelar esta tua fé de que você vai ser livre? Entendeu bem? Sim ou não? Então veja, Deus busca pessoas que tenham coragem de pôr atitude na sua fé. Por isso o texto de Marcos capítulo 2, verso 5 diz que Jesus viu a fé deles. Preciso terminar. A clareza das Escrituras frisam que atitudes aperfeiçoam a fé. Vai lá no mesmo livro de Tiago, mesmo capítulo 2, agora o verso 21. Tiago 2, 21. Veja. Abraão, o nosso pai, pai da fé. Ele não foi justificado pelas obras quando ofereceu o filho dele lá no altar? Então, ele teve fé para obedecer. Mas o que adianta dizer que tem fé para obedecer se concretamente não faz o que tem que fazer? Veja o próximo verso. Bem vês que a fé o quê? Cooperou com as obras. Então, a fé que ele diz que tem, o ajudou a tomar as decisões que ele precisava tomar. E então, se a fé coopera com a obra, é a obra que aperfeiçoa a fé. Diga: se a fé coopera com a atitude, é a atitude que aperfeiçoa a fé. Você dá conta de falar de novo? Vamos embora. Diga: se a fé aperfeiçoa a atitude, é a atitude que aperfeiçoa a fé. Entenderam bem? Sim ou não? Então veja. Se você tem tentado vencer qualquer coisa na sua vida e não tem tido êxito, que tal você começar a colocar atitudes concretas? Uma tesourinha para cortar metade daquilo que está te fazendo mal, ou uma torneira para jogar metade fora daquilo que te faz mal. Vai colocando atitudes concretas na tua fé, e Deus vai te ajudar. Entenderam bem, sim ou não? O que realmente importa é você demonstrar a tua fé com atitudes concretas que vão atestar a tua fé. Segunda coisa, uma fé saudável é aquela que nunca esquece da confiança. Uma fé saudável é aquela que nunca esquece da confiança em Deus. Os homens que levaram o amigo dele, o amigo deles até Jesus, depararam-se com a porta fechada. Mas eles não ficaram lá irritados, brigando. Não, eu tenho prioridade, eu vou furar fila, como no estado lá do norte aconteceu agora há pouco. Não, eu quero prioridade. O meu problema é maior. Não, eles não ficaram fazendo isso. Eles avaliaram qual era o próximo passo. Alguém diria: mas o próximo passo é muito difícil. Então, mas a fé é demonstrada com atitudes concretas. Entenderam bem, sim ou não? O quadro geral nos ensina
que a gente não deve viver irritado quando a porta na frente está fechada. Porque Deus vê o quadro inteiro. Então, por esta razão, a confiança em Deus é imprescindível à fé. O desalento geralmente é gerado quando a gente diz: eu já bati em tanto lugar, parece que eu estou batendo em ferro frio. E aí acaba vendo a banda passar. Lembre-se que Deus vê o quadro geral e Ele não vai abandonar você. Se você decidiu honrar a Deus com a tua fé e confiar nele, obedeça a Ele. E veja que Deus vai ajudar você. Hebreus capítulo 11, verso 8 diz que pela fé o Abraão sendo chamado, tem lá uns verbos de ações. Abraão pela fé sendo chamado, primeiro verbo de ação, ele obedeceu. Segundo, ele foi, obedeceu indo. Não é só obedecer dizendo tá bom Senhor, é obedecer e ir. Segunda coisa, nesse mesmo texto, ele habitou com a família dele em tendas, esperando que haveria de chegar coisa melhor. Então olha para o vizinho e diga: viva hoje. Diga: viva hoje, esperando o amanhã melhor. Forte, gente. Agora, se você não viver o hoje para ficar esperando o amanhã melhor, você não vai viver nem o hoje nem o amanhã. Entendeu bem? Sim ou não, pessoal? Guarde isso no teu coração. Deus conhece todas as ruas sem saída. E se Ele te leva para uma rua sem saída, de alguma forma Ele tem lá um atalho, um lugar pelo qual Ele vai fazer você passar. O problema é que quando a gente vê um negócio desse, a gente diz: não, Deus não sabe não, eu quero ir pela avenida, a avenida é larga. E aí a avenida larga pode ser um rodoanel. Você pega ele aqui, volta e vai parando no mesmo lugar, e começa de novo, e vai no mesmo lugar, e não sai daquilo. Deixa Deus dirigir a tua vida, porque Deus dirigindo a tua vida vai te levar a um futuro melhor. Se você dá conta, levanta a mão e diga: eu creio, Senhor. Quando a gente não tem plena confiança na direção de Deus, a gente fica patinando na vida, fazendo nada mais do que murmurar, reclamando da vida o tempo todo. Tem gente que irrita ficar perto. Tem gente que quando você pergunta como está, você se arrepende na primeira fala do interlocutor, porque ele resolve dizer que, né? Eu me lembro da minha avó. Minha avó chamava-se Sebastiana Ribeiro Cassan, mãe da minha mãe. Ela dirigiu o círculo de oração 38 anos. Então, quando a gente encontrava a avó e dizia: tudo bem, vó? A avó respondia assim: com Cristo no barco, tudo vai bem. Podia, o pau está quebrando, o mundo virando pelo avesso. E aí, vó? Com Cristo no barco, tudo vai bem. Levanta a mão aí e diga isso. Quando nós estávamos em busca de solução aqui nesse prédio, já tinha sido preparado a entrega, a devolução do prédio antes da minha chegada. E a situação não era muito tranquila naquele momento. Saímos então à procura de um lugar. Eu e um irmão, que era diácono na época, hoje é o pastor Jurandir.
E vimos bastante lugares, entre os quais um terreno bonito. Acho que uns 2.000 metros ou 3. E aí fomos atrás e gostamos do lugar, fizemos uma proposta que pareceu interessante. E eu fiquei todo empolgado e acabei desenhando como seria, e etc. E aí eu pedi a um irmão, Dr. Marino, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, um advogado brilhante, que com um grupo de irmãos, Dr. Barreto e mais outros irmãos, para fazerem uma investigação de documentos, e aí acabou-se por descobrir que os documentos eram precários e poderiam trazer tristeza. Eu fiquei angustiado com aquilo, porque eu tinha contado para o ministério. E a angústia foi grande, eu não dormia, era uma situação, eu chegava a hora de dormir, eu ficava de joelho, e quando era hora de acordar, eu levantava do joelho e ia para o trabalho. A porta estava fechada para aquele, porque Deus tinha um projeto maior que era este. Olha para o vizinho e diga: confia no Senhor, porque se Ele fechou uma porta de um lado, é porque Ele tem uma outra maior do outro. Você dá conta de acreditar nisso? Levanta a mão e diga: Deus é bom. Um dia eu estava entrando ali, bem ali. Deus falou isso. Eu corri para o escritório, que era lá onde é a porta. Chamei 2 irmãos, mandei fazer uma faixa com esse escrito, botar ali. Naquela semana Deus deu o prédio. Olha para o vizinho e diga: confia em Deus. Se Deus falou com você, decida acreditar no que Ele falou, porque Deus não é homem para mentir, e não é filho do homem para se arrepender do que fala. Bendito é o nome do Senhor, a quem seja glória para todos, sempre, sempre, sempre. Aleluia. Vocês se lembram daquela mulher viúva que foi procurar pelo profeta dizendo: a situação está feia para o meu lado, meu marido morreu, dívidas ficaram aí, e aí vieram aqui para pegar os meus filhos e levar os meus filhos como escravos, a gente não tem de onde tirar. O profeta perguntou: o que você tem lá em casa? Não tenho nada. Nada? Não tenho nada. Eu tenho lá uma botijazinha lá, e lá tem um fundinho de azeite assim. Ah, é? Então tá bom, já tá bom. Agora é hora da atitude de fé. Qual é a atitude de fé? Bom, vai arrumar um montão de vaso. Procura lá saber onde é que tem. Vai nos vizinhos, nos seus amigos, nos seus parentes, bastante vaso. Tem que ser bastante. Aí ela volta e diz: tá bom, já arrumei um montão de vaso. Primeira atitude de fé. Olha para o vizinho e diga: presta atenção. Não basta ter fé, tem que agir pela fé. Segunda atitude: entra na tua casa agora e fecha a porta. Depois que você entrar na casa e fechar a porta, você pega aquele pouquinho que você tem lá e vai distribuindo nos outros. E ela entrou em casa, fechou a porta e pegou o vaso e começou a agir pela fé, porque ela recebeu a palavra da fé. E não adianta receber a palavra de fé e não agir pela fé. Então ela começou a despejar. E ela percebeu que encheu, foi para o outro, encheu, foi para o outro, encheu, até que chegou no último. Quando chegou no último, o filho disse: mamãe, acabaram-se os vasos. Aí parou de verter o azeite. Olha para o vizinho e diga: atitude de fé. Não basta dizer que tem fé, é preciso agir pela fé que você diz que tem. Lembram quando 10 leprosos chegaram perto de Jesus a certa distância e disseram: Senhor, ajuda a gente.
Jesus olhou para os 10, disse assim: vai lá se apresentar para o sacerdote. A única coisa que Jesus falou foi isso. Eles saíram e foram. Temos um problema. Leproso não pode entrar no templo. Como é que o leproso ia encontrar com o sacerdote? Mas Jesus não falou. E se Jesus falou, não basta eu ficar ali o tempo todo dizendo: Senhor, eu creio. Senhor, eu acredito em tudo que o Senhor falou. Senhor, eu sei que o Senhor falou. Ele vai ficar ali, porque a fé sem obra é morta. Mas no momento que a fé for acionada com as atitudes de fé, então Deus vai enxergar a fé e vai agir na fé. Então eles saem, e no momento que eles estão saindo, um olha para o outro e diz: eu estou melhor do que eu estava. E está seguindo: olha, eu já estou melhor. Você já percebeu que estou melhor? E estou melhor, e estou melhor, e estou melhor, e estou melhor. E indo eles ficaram sãos. O fato é que eles obedeceram, e não basta dizer que crê, é preciso tomar a atitude de quem crê, e a atitude de quem crê é a revelação da fé. Então veja, 4 homens chegam na casa, alguém diz assim: por aqui você não passa. Vai na janela, por aqui não passa. Mas eles têm um objetivo. Então eles precisam agir pela fé. E às vezes a fé é tida como doida. Eu fui chamado de doido um monte de vezes. Quando as telhas saem do lugar e o rapaz desce ali, Marcos capítulo 2, verso 5 registra: Jesus viu a fé. Mateus repete a mesma frase, Lucas repete a mesma frase. Jesus viu a fé na atitude deles. Então surge uma pergunta inteligente: como é que a tua fé se revela? Diga: minha fé se revela no modo de eu viver, no jeito que eu faço as coisas. Quando eu acordo de manhã e saio da minha cama, é uma atitude de fé. Alguém diz: mas eu não tenho o que fazer. Levanta! Cama não é amiga de ninguém. Levanta! E faz alguma coisa, e Deus vai ajudar você. Vou terminar. Pastor, se uma porta fechar, fica tranquilo, Deus vai abrir outra. Acho que eu já contei para vocês. Uma moça da igreja, era secretária da diretoria de uma empresa, abriu uma vaga, ela gostava da gente, e disse para ir lá, para ser office boy, 1982. E vai eu todo besta: vou ser office boy. Chamei o meu irmão, mais bonito que eu, mais alto que eu, mais forte que eu. A moça olhou para mim e para o meu irmão, contratou meu irmão. Eu fiquei triste, mas Deus tinha outro projeto. Olha bem para o colega e diga: confia no Senhor, confia em Deus, confia no Senhor, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. Louvado seja Deus que eu não fui contratado lá, porque a minha carreira foi uma bênção nos lugares por onde Deus me levou. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta a sua mão e dê glória a Deus, porque o Senhor está cuidando da tua vida. Então, em lugar de você ficar decepcionado com as coisas, confie em Deus.
Se a porta daquela casa de Cafarnaum tivesse aberta, a gente não tinha essa história para contar. Mas porque estava tudo fechado, e eles subiram no telhado, 3 evangelistas contam a história para a gente, para ensinar que a fé requer atitudes concretas. Entenderam bem, sim ou não? Vamos para o final, por último. Deus se interessa pelos problemas de cada um, mas Ele age segundo a fé de cada um. Entenderam bem? Não adianta você ficar o tempo todo dizendo: olha o meu problema, olha o meu problema, olha o meu problema, eu tenho um problema, olha o meu problema. Se você não tomar atitudes de fé, você vai viver a vida toda decorando os teus problemas. Entenderam bem, sim ou não? É inteligente colocar ações práticas na fé. Na fé que você diz que tem, a fim de que Jesus, aspas, de estilo, veja a tua fé. E Ele vê a tua fé nas ações que você toma. Deus vai fazer coisas extraordinárias quando você agir pela fé. Deus vai surpreender muita gente na tua vida quando você agir pela fé. Lembram que Jesus, ao ver a fé deles, libertou o colega deles. Jesus não viu a fé do rapaz na cama. Jesus viu a fé dos 4 que levaram o rapaz. Entenderam bem? Então olha para o colega e diga: não tem nada errado você começar a orar e agir pela salvação dos teus filhos, dos teus amigos, teu marido, da tua mulher, da tua casa, das pessoas que você gosta. Porque quando Jesus vê a tua fé, Ele age na vida do outro por causa da tua fé. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não? Lucas capítulo 17, verso 14, acho que é o último verso de hoje. Lucas 17, 14, registra que Jesus deu uma ordem que parecia muito complicada. Porque as pessoas, olha lá, a ordem é muito complicada. Como é que eles vão lá para se mostrar para o sacerdote se eles não podem entrar lá? Mas se Jesus falou, entre o lugar que você está e o destino que Ele falou, tem muita coisa para Ele fazer. Entenderam bem, sim ou não? Entenderam bem? Entre o ponto que você ouve e o lugar que Ele falou, tem um espaço muito especial onde Ele vai agir. Porque indo eles, ficaram limpos. Se você crê, então coloque atitudes na tua fé. Se você crê que Deus vai prosperar você, você tem na palavra de Deus um montão de coisas que vão te ensinar o que fazer. Tem atitudes práticas de fé. Se você tem fé e não tem alcançado êxito, talvez esteja faltando atitudes na tua fé. Coisas que atestam a tua fé. Mude e veja a mudança. Lembre que a fé sem obras é morta em si mesma. Morta em si mesma significa que ela está lá, mas não é eficiente, não é eficaz. Não precisa fazer alguma coisa espalhafatosa. Não, eu vou fazer. Não. Você só precisa tomar uma atitude, seja ela qual for. Use o bloco de notas do seu telefone. E durante o dia, quando o Espírito Santo te lembrar de um versículo, escreva ele. E leia aquilo de vez em quando e diz: Senhor, eu acredito nisso aqui, me ajuda
Qual a ideia que o senhor está me dando para fazer o que aqui? E Deus vai ajudar você. Deus vai ajudar você. Finalizo contando a história de um amigo querido. Foi amigo de meus pais. E, para minha sorte, a amizade perdurou. Hoje, meus pais já têm uma idade. Minha mãe tem 77 anos. Meu pai já está na glória. E este amigo de meu pai também está. Ele foi designado para uma cidade no interior de São Paulo, caminho do Rio de Janeiro. Situação muito difícil, precária economicamente. Então, ele decidiu orar. E ao orar, Deus disse para ele: vamos ser sócio. Ele falou: tá bom. Ele saiu com o carro, foi na principal principal praça da cidade. Então, cidades do interior, tem a praça principal, na cabeceira da praça tem a igreja matriz. Então Deus falou para ele: vamos abrir uma pastelaria, nós dois do lado de cá. E ele abriu a pastelaria, menor do que uma perua Kombi. Fizeram lá o acordo, 50-50, 50% para cada. Vou trabalhar, fechado o mês, zero as despesas para lá, sobrou X, 50% para cada um. Da minha parte, que é o meu 50%, eu vou dizimar. Os outros 50% é do senhor. Tá bom, combinado. Prosperou o negócio. Ficou muito bom. Comprou o prédio. A vizinha de lá e a vizinha de cá também. Ficou um negócio bem grandão. Aí Deus falou: o negócio está bom, vamos abrir outra. Foi na quina da praça do lado de cá. Abriu a concorrência dele mesmo. O negócio ficou bom, abriu do lado de cá. Então ficou a igreja matriz lá, uma pastelaria lá, outra aqui, outra lá. Não é que o homem enricou? Olha bem para o vizinho e diga: não basta ter fé, tem que agir pela fé. Se você tiver coragem de honrar a Deus com a tua fé, Deus vai honrar a tua fé. Amém? É a palavra de Deus em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Bom, Gilson, ora a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, queremos te agradecer, porque saímos daqui, ó Deus amado, alegres por ter ouvido a tua voz. Nos ensina, Senhor, em pôr em prática a nossa fé. Que não fique apenas, Senhor, no ouvir, mas que nós possamos agir. E que em tudo, Senhor, nós sejamos direcionados pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor, por esta palavra de encorajamento. Obrigado, Senhor, porque nós ouvimos a Tua voz através da vida do Teu servo. Ó Deus bendito, nós Te louvamos, porque a Tua palavra é eficaz e viva. E nós saímos daqui nesta noite alegres, Pai, confiantes que nós vamos, Senhor, alcançar o impossível através da fé. Ó Deus, pedimos que o Senhor leve o Teu povo debaixo da Tua mão potente, guardando, livrando de todo mal. Dá uma semana de vitória, abrindo as portas, Senhor. Aqueles, meu Pai, que precisam que o Senhor haja, meu Pai, e que haja, Senhor, milagres, curas, que haja testemunhos através desta palavra que foi ministrada hoje. Nós Te louvamos por tudo, Te agradecemos porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nós, Senhor, queremos render toda honra, toda glória, todo louvor ao Teu nome, que é digno, hoje e sempre. Todos digam: que a boa mão de Deus te seja condutora e
que a glória do Senhor seja vista em tua história constantemente. Que o Senhor dirija os teus passos em segurança, cuidando de tua história, de tua jornada, dos teus sonhos e projetos. Que o Senhor abençoe o teu trabalho e o fruto do teu trabalho. Que o Senhor abençoe as ideias que Ele mesmo tem colocado em teu coração. Que o Senhor dirija os teus passos e a obra das tuas mãos. Que o Senhor abençoe os teus olhos, os teus ouvidos, os teus lábios, as tuas mãos. Que o Senhor abençoe os teus armários, tua despensa, tuas panelas. Que o Senhor abençoe os teus muros, as tuas portas, os corredores da tua casa. Que o Senhor abençoe tudo, tudo, tudo em que você colocar as tuas mãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a bendita graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e consolações do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e sempre. Amém.